A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Gênesis, capítulo 34, 35 e 36. Ou seja, nós estamos aqui trazendo então o resumo de 3 capítulos por dia. Hoje nós vamos falar, você que leu de manhã aí, né? Nós estamos no capítulo de hoje, é o 34, 35, 36. Amanhã, que é sábado, 37, 38, 39. Então, você que leu comigo de manhã, né, sobre o Gênesis 34, você viu lá que desonraram Diná, a filha de Jacó, né, que não era filha de Raquel, mas era de Lia, Jacó e Lia. E ela foi violada por Siquém, filho de Amor, e o maioral da terra de Siquém. Depois veio ali a proposta de casamento, né, de Siquém, que se apaixonou por ela, depois de ter violentou a filha dele, mas mesmo assim depois ainda quis estar aí casando com ela. Então ele queria fazer uma aliança entre o povo dele e o povo de Jacó, sugerindo um casamento misto. Mas se você viu o vídeo anterior a esse, você lembra que eu falei que o povo de Deus, a geração de Abraão, ela não pode ser mista. Eles não podem casar com alguém que seja de uma outra fé. É jugo desigual, dá ruim. O próprio Deus disse: olha, a tua descendência não pode se misturar com pessoas pagãs, né? A gente vai ver no longo da história que Raquel, que era a preferida, que Jacó queria ela de primeiro, ela era pagã, e ela até rouba lá os ídolos do pai dela. Isso vai dar problema lá na frente, que a gente vai ver. Lia foi a primeira a reconhecer o Deus de Jacó, por isso que Deus abriu a madre de Lia e ela deu filhos, enquanto Raquel, por ser pagã, era estéril, porém era a preferida de Jacó. Você já viu que o homem só corre atrás daquilo que não presta, gente? Né? Até vi um meme esses dias, né? De um cachorro e uma ovelha se esfregando no cachorro. Aí no meme dizia: tanta gente na igreja e a ovelha sempre quer alguém de fora, sempre quer um lobo, né? Só Jesus na causa. E aqui não foi diferente, só que tinha uma estratégia aí, porque Jacó e seus irmãos e seus filhos sabiam que eles não poderiam se misturar, né? Então ele criou ali um plano ardiloso, né? Os filhos de Jacó, enfurecidos, enganam os siquemitas, exigindo que todos os homens da cidade fossem circuncidados para selar a aliança, né? O que é a circuncisão? Né? É tirado o prepúcio do pênis do homem, né? Aquela pelezinha que é, porque o homem, quando ele tem aquela pelezinha sobrando, ele é cortado, o prepúcio ali, e logo dá hemorragia. Então no momento que deu hemorragia sobre eles ali, eles esperaram eles ficar fracos. Então 3 dias após a circuncisão, enquanto os homens estavam todos inflamados com dores, Simeão e Levi, que são os irmãos de Diná, atacam a cidade e matam Amor, que é o pai, e Siquém e todos os homens espalhados pela cidade, e libertando Diná. Jacó fica bravo, né? Jacó fica no veneno, fica ali bravo, repreende, né, por colocarem sua família em perigo e temendo represálias dos cananeus. Quem que são os cananeus? Olha, mais uma vez aí a maldição hereditária aparecendo na Bíblia. Os cananeus, lembra de Gênesis capítulo 9, quando Noé, eu falei para vocês no vídeo lá atrás, Noé amaldiçoou Cã. Então a descendência de Cã, ele disse: maldito seja a descendência de Cã. A descendência de Cã vem os cananeus. Esse povo incomodou muito o povo de Israel por conta dessa maldição aí. Então ele, com medo da represália dos cananeus, ele repreende os filhos e liberta todas as mulheres da cidade. Em Gênesis 35, o que nós aprendemos, né, pastor Fabiano, com Gênesis 34? Aquilo que eu falei no início. Não adianta o evangélico querer casar com o católico querer casar com o evangélico, não adianta
o espírita quer dizer casar com o macumbeiro, não dá certo, querido, é julgo desigual. Cada um na sua fé. Senão não dá certo, dá problema, porque um vai dizer que o Deus do outro é melhor e vai dar problema, né? Então, tenha paz. Gênesis 35 fala sobre o retorno a Betel, a casa de Deus, né? E a purificação e os lutos. A ordem de Deus diz, Deus ordena que Jacó saia de Siquém e vai para Betel para habitar ali e construir um altar, aonde seu pai, né, comprou os terrenos lá, lembra? Abraão, né? A purificação, Jacó ordena que sua família elimine os deuses estranhos, ou seja, os ídolos que possuíam, e purificassem e trocassem as roupas. Por que é purificar e trocar a roupa? Porque as mulheres adoravam um deus, Baal, né? E como é que o Baal é adorado? Ele era adorado com um piercing no nariz, e a corrente vinha, e o adério ia até os seus ouvidos, né? Às vezes tinha piercing também sobre as sobrancelhas, ou seja, é um deus pagão. Então, toda pessoa, geralmente, que usa esse tipo de instrumento, né? Ela certamente, na mente dela, é dominada por um espírito maligno, que vai dominar, se for no nariz, vai dominar a sua direção, ela vai ser uma pessoa perdida. Se for na sobrancelha, vai cegar a sua visão espiritual, ela não vai enxergar, ela vai dizer que tudo é nada a ver, isso não existe. E se for nos ouvidos, não vai poder ouvir a voz de Deus enquanto estiver consagrado com aquilo ali. E se for no umbigo, provavelmente esterilidade e promiscuidade. Infelizmente, é algo pagão, e o diabo faz questão dos nossos jovens, nossos adolescentes cair nessa. Então ele manda as mulheres arrancar, você leu lá, né, que ele manda arrancar os piercings dos narizes, né, os brincos, os piercings da boca, e assim vai, e trocar as vestes, colocaram uma veste de mulher santa, porque elas andavam, né, porque era um povo promíscuo, né, por isso, tanto que a Diná, ela foi, né, violentada num lugar que era comum para eles lá. Na natureza deles era um carnaval 24 horas por ano. Então uma pessoa ser violentada para eles era normal, enquanto para o povo conservador já é diferente. Você está vendo que tem lugares que o povo já normalizou com o pecado, com a iniquidade, diz que é normal, e não é normal, querido. O casamento ainda é uma coisa séria. Então Deus, ele faz a renovação da promessa lá em Betel, ele aparece novamente a Jacó e reafirma que seu nome é Israel, e confirma a sua aliança feita com Abraão e Isaac, né? Seu bisavô e seu avô, e seu pai, aliás. A morte na família. O que a gente vai ver? Débora, a ama de Rebeca, ela morre. Em seguida, Raquel morre ao dar à luz a Benjamim, seu segundo filho, inicialmente chamado de Benoni, né? Segundo, sendo sepultado no caminho de Efratá, Belém. Mais uma vez a maldição hereditária aparecendo em Gênesis. Por que Raquel morre aqui? Se você leu lá no capítulo, no vídeo anterior, aonde você leu comigo lá que no 26, que Raquel, ela rouba os ídolos do pai. Quando o pai pega Labão, ele diz a seguinte frase: aquele que roubou esse ídolo seja digno de morte. E Labão, quando encontra Jacó, Raquel, né, e Lia, ele começa a procurar os ídolos. E Raquel esconde os ídolos aonde? No ventre. Ela senta em cima no ventre. Aí ela diz: pai, eu estou impura, eu estou naqueles dias, então que não pode tocar em mim. Então o pai não toca nela. Só que qual era a frase de Labão? Que quem roubou os ídolos morreriam. O que aconteceu com Raquel? Morreu. Ao dar o quê? A luz. Aonde estavam os ídolos? Ela escondeu aonde? Então, querido, a maldição hereditária,
são por palavras. Quando você diz que teu filho nunca vai dar nada, que a tua parente não vai dar nada, você está profetizando contra a sua própria família. Então, não faça isso. Profetize coisas boas, ainda que a pessoa não mereça, mas faça a sua parte de pai e de mãe. A boca da mãe e do pai tem grandes poderes. Depois a gente viu lá o pecado de Rubem, né? Rubem, o primeiro filho de Jacó, ele vai deitar com Bila, a concubina do seu pai, né? Bila era concubina de Jacó, né? Ou seja, era mulher, e ele acabou deitando com ela, né? Deitou com a madrasta, já deu ruim ali. Então, logo lá na frente a gente vai ver que isso não vai dar bom. E depois a gente vê a morte de Isaac, né? Jacó retorna a Hebron para junto do seu pai Isaac, e Isaac morre com 180 anos e é sepultado por Esaú e Jacó, né? Os homens duravam, né, até 200, 180 anos, né? Então viviam bastante. O que a gente aprende aqui com Gênesis 35? Não tem como você adorar dois senhores. Toda vez que você errar, você vai pagar. Gênesis 36, vai falar sobre a descendência de Esaú, né? Os edomitas, o povo edomita, irmão, todo homem que estava na genealogia de Abraão, que tinha promessa, mas pendeu para o lado ruim, todos eles formaram povos que davam problema para Israel, todos eles. Então a gente já vê lá, né, da genealogia de Ismael. Isaac era filho da promessa. Ismael veio quem? Os bárbaros, né? Vem aí os árabes, que estão aí brigando, Palestina e Israel até hoje. E aqui a gente viu os edonitas, né? Os edonitas, eles eram da genealogia de Esaú. Então, os edomitas, eles estão no capítulo e registro da genealogia, também chamado de Edom. Depois você vai ver a mudança de Esaú, né? Devido ao grande número de rebanhos de bens, Esaú e Jacó não podiam mais viver juntos. Então Esaú muda-se para os montes de Seir, separando-se de seu irmão. Mais uma vez, as pessoas não celebram a tua riqueza, sempre vão crescer o olho. Então Esaú tinha feito muita coisa contra a vontade dos próprios pais. Então Jacó era o mais abençoado, por inveja, então começaram a brigar por causa de bens, então se separaram, né? E inúmeras esposas cananeias e ismaelitas de Esaú, né? E seus filhos que deram origem a chefe de tribo. Olha que interessante, o próprio o próprio Isaac pediu para que Esaú não casasse com mulheres estrangeiras, e o cara casou com as cananeias e as ismaelitas, dois povos estrangeiros. Ou seja, aquilo que Deus pediu para não fazer, ele fez, ao contrário de Jacó, que não deitou com mulheres estrangeiras, né? Ele honrou. Depois você vai ver os reis de Edom, né? No capítulo vai listar os reis que reuniram na terra de Edom antes que houvesse o rei de Israel. Até então não existia ainda a cidade de Israel, né? O país, né? O legado. Qual é o legado? O registro destaca que, apesar de Esaú ter desprezado a primogenitura de sua descendência, prosperou e formou uma nação forte. Porém, essa nação forte é inimiga do seu próprio irmão, que estão aí brigando até hoje, né? Então esses foram aí o resumo dos 3 capítulos.